Meu nome é Camila, eu fui bolsista PIBIC no período 24-25, sob a orientação da professora doutora Patrícia Petterle, no projeto cujo tema central foi Autoras Italianas no Brasil. Vou falar do percurso traçado por mim, das atividades realizadas e dos resultados obtidos na minha pesquisa, intitulada Um Olhar sobre a Narração de Valéria em Caderno Proibido de Alba de Céspedes. Bom, a pesquisa foi dividida em duas etapas, tendo sido a primeira numa abordagem quantitativa e a segunda qualitativa. Na primeira etapa, o trabalho foi realizado em grupo, né? Eu juntamente com as colegas Vera Milanese e Ana Rockenbach. A gente partiu dos gráficos, dos dados gerados pelo Deblit, e o objetivo aqui foi olhar para as publicações de autoras italianas mulheres traduzidas no Brasil, fazer esse levantamento, detalhar as informações, entender esses contextos de publicação, os aspectos editoriais, os gêneros e temáticas que mais repercutiam nas décadas observadas e ter justamente um ponto de partida, uma base, né, de onde a gente está, qual é o contexto, né, do que a gente está trabalhando. E aqui a gente encontrou alguns dados interessantes sobre as viradas nas temáticas e no plano editorial, como, por exemplo, a transição do romance rosa, que é um romance mais água com açúcar, de 1920 a 1960, para publicações mais feministas, né, a partir dos anos 60, com personagens mulheres retratadas de uma forma diferente, né, de como elas vinham sido representadas anteriormente. E assim seguiu, né, com alguns novos gêneros, né, sendo mais traduzidos e mais publicados no Brasil. E foi transitando por todas essas obras, tendo tido esse resultado, essa lista, que eu escolhi trabalhar com o romance diário Caderno Proibido de Alba de Céspedes. O romance é uma ficção, escrito em formato de diário, né? E aqui a gente entra na segunda etapa da pesquisa, de forma mais qualitativa, com base nas leituras teóricas e discussões proporcionadas pela professora Patrícia. A premissa da obra é a seguinte: Valéria, uma mulher italiana de 43 anos, num domingo em que sai para comprar cigarro para o marido, compra também um caderno e faz dele o seu diário mais íntimo, relatando os acontecimentos de sua vida, expondo suas dores, angústias, sonhos e desejos. Eu comecei então a investigar o detalhe, os termos usados pela personagem, os espaços da casa ocupados por ela e pelo caderno, olhando para essa personagem a partir de suas relações com o outro, dela com o marido, com os filhos, com o chefe de trabalho e dos espaços mesmo que ela ocupava nessa casa, né, onde que ela escondia o caderno, sempre em lugares de tarefa doméstica que ela sabia que ninguém ia mexer. Então, mas aí foi com a leitura do texto de Adriana Cavareiro, intitulado Olha-me e Narra-me, a filosofia da narração, que eu tive esse novo olhar sobre a narração da personagem Valéria, entendendo ela como autora, narradora e leitora de si, por si mesma, nessa viagem ao interior de si mesma, né? Então, ela age no mundo, afirma sua identidade a partir da escrita no caderno, ela narra a si mesma, contando sua própria história e, enfim, lê a si mesma, passando a se conhecer ainda mais, a se surpreender com o que escreveu. Não necessariamente de uma forma positiva, porque às vezes é muito doloroso, né, o que ela vai descobrindo ali, mas passa a entender, né, esse existir no mundo a partir da própria escrita. Então, entender essa exibição da personagem, deixando a sua história marcada, ainda que sem a presença de uma outra pessoa para ler esses escritos, foi um ponto-chave, assim, um lugar muito interessante que eu cheguei por não ter pensado dessa forma antes, né? Então, eu posso dizer que o texto filosófico da Adriana Cavareiro foi certamente um material base para o desenrolar desse trabalho. E eu concluo dizendo que essa pesquisa possibilitou, desde seu início, diversas discussões a respeito da literatura italiana de mulheres no Brasil, perpassando questões socio-históricas, editoriais, de gênero e de narrativa, dialogando com o eixo de atuação da UFSC de promoção da igualdade e fortalecimento da democracia. Obrigada.